Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos sobre direito de família e sucessões. No vídeo de hoje eu vou falar se é possível arbitrar aluguel de imóvel comum pendente de partilha no divórcio. A pergunta é a seguinte: o ex-cônjuge que tem a posse, o uso ou a fruição exclusiva do bem imóvel comum do casal pendente de partilha deve ou não deve pagar aluguel para o outro ex-cônjuge que é privado de desfrutar desse bem imóvel comum ou privado de se beneficiar financeiramente desse imóvel que também pertence a ele? E aí, o que você acha disso? Bem, no casamento é comum o casal construir um patrimônio composto de bem imóvel, casa, apartamento ou terreno e bem móvel, dinheiro, automóvel, aplicações financeiras e assim por diante. E no ato do divórcio haverá partilha do patrimônio comum do casal de acordo com as regras do regime de bens escolhido por esse casal. No Brasil, a maioria dos lares brasileiros adota o regime de comunhão parcial de bens. Isso quer dizer que a partilha de bens no divórcio presumirá o esforço comum para a aquisição desse patrimônio e, por causa disso, ocorrerá a divisão do patrimônio na proporção de 50% para cada um dos cônjuges. Ocorre que a partilha dos bens ela pode demorar tempo considerável em razão de uma briga judicial no qual se discute o que de fato é patrimônio comum partilhável e patrimônio incomunicável, portanto não partilhável. E durante todo esse período que antecede a partilha dos bens, é comum que um dos cônjuges tenha posse, o uso ou a fruição exclusiva do bem imóvel comum do casal de forma gratuita, enquanto o outro ex-cônjuge é privado de ter a posse, o uso ou a fruição do imóvel comum, e isso, como consequência, pode causar grave prejuízo àquele que não pode desfrutar do bem imóvel comum ou sequer se beneficiar financeiramente desse imóvel que também pertence a ele. A controvérsia aqui consiste na possibilidade ou não de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum após a decretação do divórcio do casal, porém antes da partilha de bens. E sobre o tema existe uma grande controvérsia. Algumas pessoas entendem que o patrimônio do casal antes da partilha ele possui natureza jurídica de mancomunhão e, diante da indivisibilidade do patrimônio, não seria possível cobrar aluguel, uma vez que não foi individualizada a cota-parte de cada um dos titulares, que vai acontecer somente com a partilha dos bens. Isso porque, na mancomunhão, ambos os cônjuges são donos da integralidade dos bens, não podendo nenhum deles dispor de sua fração ideal justamente por não ser certa e determinada. Por outro lado, outras pessoas entendem que o patrimônio do casal antes da partilha possui natureza jurídica de condomínio e, por essa razão, deve-se aplicar as regras específicas desse instituto. E essas regras admitem a fixação de aluguel pelo uso exclusivo do bem por parte de alguns dos titulares. Em 2017, a terceira turma do STJ ela teve a oportunidade de se manifestar sobre essa matéria e ela fixou entendimento sobre a existência de verdadeiro condomínio a partir do divórcio dos cônjuges, desde que seja possível identificar de forma inequívoca os bens e o quião correspondente a cada ex-cônjuge antes da partilha de bens. Eu vou colocar aqui na tela um trecho dessa decisão judicial. Com a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles. Após a separação ou divórcio, enquanto não partilhado o imóvel, a propriedade do casal sobre o bem rege-se pelo Instituto do Condomínio, aplicando-se a regra contida no artigo 1319 do Código Civil, segundo a qual cada condômino responde ao outro pelos frutos que percebeu da coisa. Em que pese o referido entendimento do STJ, essa decisão não tem força de lei. E por essa razão, uma parcela de juízes entende que é difícil estabelecer a identificação inequívoca dos bens e a cota-parte de cada ex-cônjuge antes da partilha. E por essa razão, esses juízes tendem a julgar improcedente uma ação de arbitramento de aluguel de imóvel comum pendente de partilha. No entanto, recente e interessantíssimo julgado da Terceira Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a relatoria do desembargador Carlos Alberto de Salles, manifestou ser plenamente possível o arbitramento de aluguéis de imóvel comum pendente de partilha, valendo-se da presunção estabelecida do regime de bens escolhido pelo casal. O Tribunal de Justiça de São Paulo destacou que ter a posse, o uso ou a fruição exclusiva do bem imóvel comum do casal de forma gratuita até a partilha de bem
pode levar tempo considerável e, por essa razão, poderia ocasionar enriquecimento ilícito daquela parte que permanece no imóvel. Daí porque é importante desde logo fixar o aluguel, pois do contrário teria tão somente um comodato gratuito. Vamos ver aqui na tela um trecho dessa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Afinal, a aplicação do raciocínio sustentado pela demandada à realidade fática pode ocasionar verdadeiro enriquecimento ilícito daquele que usufrui do imóvel por longos anos, até que haja decisão de partilha e divórcio ou dissolução de união estável. Como ainda não houve partilha do imóvel, trata-se de questão que deve primeiro ser equacionada na definição da partilha do divórcio. Antes disso, a propriedade do imóvel é de metade para cada ex-cônjuge, em razão do regime da comunhão parcial de bens. Como você viu, o tema é polêmico, mas considerando a decisão do STJ e essa recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, está se desenhando e firmando cada vez mais o entendimento que o ex-cônjuge que tem a posse, o uso ou a fruição exclusiva do bem imóvel comum do casal pendente de partilha deve pagar aluguel para o outro ex-cônjuge que é privado de desfrutar do bem imóvel comum ou até mesmo privado de se beneficiar financeiramente desse imóvel que também pertence a ele.